Sim. Irmãos, olha só. Estava só perguntando para a pastor Rafael aqui o motivo de algo que nós vamos fazer novamente, né? Estou pensando, está quase virando tradição. Acho que não deveria, não, mas... Irmãos, o culto da esperança, ele vai acontecer apenas no culto da noite, tá bom? A gente faz o culto da esperança sempre no último final de semana de cada mês. Então, nós temos uma agenda da igreja. Só que, no último final de semana desse mês, o que nós temos, inclusive, relacionado ao que eu orei aqui, fica a dica, né? Nós temos as eleições, né? Então, vai acontecer, né, de muita gente não comparecer aqui, né, pela manhã, embora o culto vai ter, tá bom? Né? Então, pode acontecer dos irmãos não virem, mas certos irmãos sempre virão. Não necessariamente porque querem, mas porque eles sabem que tem que estar aqui. Certos irmãos sempre virão, né, Lucas? Lucas, eu acho que já está em treinamento para isso, que tudo quanto é coisa está por aqui, né, Lucas? Amém, que bom, tá certo, eu acho que você está certo, viu? Você tem que continuar assim, é um bom caminho. Mas veja, então, meus irmãos, como nós temos as eleições, né, no domingo que vem, fica complicado, né, para trazer um visitante, né, e ainda mais numa época de tanta polarização, né, justamente nesse horário, né, que é um horário aí mais fácil das pessoas votarem. Eu costumo votar antes do culto, né, então vou lá mais cedo e tudo e tal, para não ter essa confusão, né. Mas para facilitar a questão dos visitantes, que a questão é trazer visitantes no próximo culto. Os irmãos estão entendendo? Amém? É um culto voltado todo para os visitantes. Então você tem que trazer. Então vai acontecer nesse próximo domingo, como a outra vez já aconteceu, né, somente no culto da noite. Tá bom? Amém? Então é isso. Agora acho que eu posso ir para a palavra do Senhor. Não que eu tenha dito até agora não esteja na palavra, né? Você sabe disso. Efésios capítulo 2, verso 4. Aliás, a partir do verso 1 mesmo, vamos lá. Está querendo economizar aqui, não vou economizar não. Vamos ler o trecho aqui todo. É bom. Está escrito, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos, né, pecados é no verso 1, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está, você que está em casa, né, avise para as pessoas aí perto de você, que esse é o momento da palavra do Senhor, amém, que você vai ter sua atenção toda voltada para cá, amém, faça cessar aí toda movimentação e barulho na sua casa também, para você receber a palavra do Senhor, para você ter todo o seu coração voltado para esse momento, amém? Vamos orar, então, por um instante, sentado mesmo, os irmãos podem
curvar a sua cabeça, invocar o nome do Senhor, peça para que Ele possa falar ao seu coração, nesse dia tão especial para nós, no encerramento do nosso jejum. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez, reunidos, ó Deus, ao Teu nome, como igreja, neste lugar. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa iluminar os olhos do nosso coração, de tal maneira que a luz que vemos e recebemos seja a Tua luz. Ó Deus, não a luz, ó Deus, da mentalidade humana ou da capacidade do homem de argumentar, mas uma luz, ó Deus, oriunda do Teu Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer, ó Deus, e nos fortificar nesta graça, na Tua palavra, ó Deus, para que nós possamos continuar sobre o fundamento correto, que é Cristo e somente Cristo na Sua obra. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, fortalece essas convicções nos nossos corações, pelo poder do Teu Santo Espírito e da Tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém? Amém? Veja, esse texto que eu li para os irmãos, eu posso dizer que é um dos textos da palavra de Deus, né, especialmente do Novo Testamento, em que posso dizer que não há divergência alguma entre os diversos tipos de igreja. Como assim, pastor? Vou te explicar. A maioria das igrejas evangélicas, né, a grande maioria, para não dizer todas, né, crê que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Qualquer igreja evangélica que você for vai falar isso para você, baseado especialmente em Efésios 2, 8 e 9. Né? Lembra? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, qualquer igreja vai afirmar isso. Esse é um ponto, sabe, de concordância. Seja uma igreja mais pentecostal, ou seja uma igreja um pouco mais formal, tradicional, histórica, reformada, seja como for, qualquer tipo de igreja que você quiser denominar aí como grupos, ou como instituições, ou como placas, denominações, enfim, todos vão falar isso. Você perguntar para ele, pastor, para qualquer pastor, como é que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para eu merecer ser salvo e tudo? A pessoa fala, não, salvação não é pelo seu mérito, né? É por causa da obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E aí esse pastor vai começar a pregar algo baseado nisso aqui, nesse texto que eu acabei de ler para você. Qualquer pastor vai fazer isso. No entanto, né? Então veja, um outro ponto importante antes da gente prosseguir. Isso coloca essas pessoas, as igrejas, dentro do Evangelho da Graça? Sim. A gente não pode dizer que, não, tem igreja que é só lei. Não, não tem igreja que é só lei. Porque senão ela nem existiria, não iria prosperar, não iria avançar. Não tem nenhuma igreja que é só lei. Não tem, claro que não. É por isso que eu estou te dizendo, porque quando você conversa com os pastores, em qualquer igreja sobre a salvação, ser livre da condenação eterna, ele vai abordar a graça. Então, qualquer igreja evangélica vai ter como porta de entrada, né, a graça salvadora. Amém? No entanto, a vontade de Deus é que as igrejas, os irmãos, os pastores, continuassem depois, porque salvação da condenação eterna é o ponto de partida. Amém, meus irmãos? Depois que você se torna um filho de Deus, tem todo um caminho para você seguir. Tem ou não tem? Tem. Amém? Então você entrou na porta. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Mas Jesus, ele não disse que é só a porta. Ele disse também que é o caminho. Entende? A porta e o caminho são a mesma pessoa. Isso já dá uma dica para você e está em completo acordo com o que Paulo diz lá em Colossenses 2,6. Vamos ler juntos lá? Colossenses 2,6, por favor. Vamos ler a uma só voz? Um verso bem curto, vamos lá? Você que está em casa também, erga a sua voz, vamos lá, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Amém? Então, a maneira que você entra pela porta é a maneira que você anda pelo caminho. Porque tanto a porta quanto o caminho são a mesma pessoa, a mesma coisa, que edifica da mesma forma. Amém? Por isso que Paulo falou, ora, como recebestes. Como que alguém recebe a Cristo? É por mérito, por obra, por merecimento? Não, não é.
Então, a maneira que você recebe é a maneira que você anda. Então, esse aqui é o grande ponto. É que os pastores das igrejas, de maneira geral, têm, sabe, algo da graça nelas? Tem, todas têm. Não tem ninguém que é só lei. Não existe igreja alguma. Não tem pastor nenhum. Você pode dizer, não, esse pastor é só lei. Eu sei que a gente às vezes usa essa expressão como força de expressão, né? É um exagero, né? Então, veja, mas é um desequilíbrio, né? Porque tem graça sim, amém? Por isso que são pastores, por isso que são igrejas. No entanto, a questão é que Deus ele quer que a gente continue em cima desse mesmo fundamento, a graça mediante a fé. Só que, ao invés disso, o que muitas igrejas fazem? Eles até começam bem, até começam na graça, até começam na verdade, né? Até porque a palavra verdade e graça, né, no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, são intercambiáveis. Tem momentos que Paulo está falando da graça, e depois, para não ser repetitivo, ele fala esta verdade, ou seja, a verdade é a graça é a verdade. Até porque Jesus ele veio cheio de quê? De graça e verdade. Ou como alguns tradutores afirmam, né? Ele veio cheio de verdadeira graça, porque a graça é a verdade é a graça. Amém? Então veja, a grande questão é que esses pastores das outras igrejas têm uma ideia equivocada. Então a pessoa começa na graça, aí depois que ele entra na igreja, está salvo, oh, que bom, fui perdoado, nenhuma culpa, condenação, aleluia, estou perdoado. E aí o cidadão entra, né, para dentro da igreja, da obra do Senhor, e aí depois que ele entrou, o pastor ergue uma lista de conjuntos e regras da igreja, que é uma nova versão dos 10 mandamentos, não é porque os 10 mandamentos mesmo ninguém segue, você sabe, né? Mas toda igreja tem os seus 10 mandamentos. E até mais, né? Não, porque aqui, agora nessa igreja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não... Aí fica um cheio de não pode. É quase uma pegadinha. Os irmãos sabem o que é pegadinha, né? É aquele negócio, é quando você engana a pessoa, sabe? Então assim, venha, pela graça, não tem culpa, condenação. Uai, obrigado, que bom, não sabia, entrei, Vai, aí o pastor fecha a porta lá atrás, fala, mas aqui dentro o negócio é diferente, você vai ter que seguir as regras, porque senão, ai de você... Pegadinha, sem graça, na verdade, eu acho. Porque é sem graça mesmo, porque você viu que foi para a lei, né? Então, é sem graça, literalmente, em todo sentido você pensar. Então, é quase uma pegadinha que se faz com o cidadão. Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? E o que acontece? Né? E aí as pessoas, né, quando estão nessas igrejas... Elas são chamadas sempre à frente para muitos compromissos, né? Compromissos que elas têm que ter. Só que qual que é o problema? Que elas não conseguem cumprir as exigências da obediência dos mandamentos, desses compromissos. E nesses lugares que é estimulado é justamente isso. Então essas pessoas estão, sabe, constantemente em crise, angústia, sem ter certeza que Deus vai ouvi-lo, que Deus vai atendê-lo, porque o pastor fez lá o desafio, porque o pastor lá mandou a gente comparecer na vigília, eu não fui, o que vai acontecer de mim? Agora Deus não me ouve, agora eu estou culpado, será que eu estou salvo ainda? Meu Deus, que vida horrorosa, que muito crente vive assim. E, infelizmente, eu digo que a impressão que eu tenho é que a maioria dos cristãos evangélicos do Brasil vive assim. Mas é um equívoco. Nenhum filho de Deus foi chamado para viver assim. Só que aí, o que algumas igrejas fazem? Tem igrejas que têm uma outra abordagem ainda nessa questão. Eles não chamam as pessoas para cumprir regras, mandamentos, ou obedecer direções ou desafios, coisas do tipo assim, mas eles fazem de uma maneira diferente. Eles falam assim, não, o que as pessoas precisam para serem transformadas e mudadas é de um bom discipulador perto delas. É de uma estrutura de discipulado rígida, onde cada um vai contar a vontade de pecar para o outro, cada um vai decidir pelo outro, e antes de casar precisa saber se o discipulador, ou o anjo da guarda dela, ou o que mais, sei lá. A pessoa que acompanha ela, que discipula ela, aprova. Não aprova essa pessoa para você se casar. Meu Deus do céu, irmãos, eu não sei se isso te parece absurdo, espero que pareça, mas eu tenho que dizer para você que isso acontece. Acontece. De gente, sabe, decidir não se casar, porque faz parte de uma igreja, numa estrutura de discipulado muito forte. Porque, veja, a gente não é contra a estrutura de discipulado,
A gente não é contra direções, entendeu o que eu quero dizer? Só que isso não é a base da comunhão, isso não é a base da fé, não é isso que alimenta você, não é isso que fortalece você, entendeu o que eu quero dizer? Então, essa expectativa muito grande de estar perto de certa pessoa, para poder ter certa transformação e experiência, meus irmãos, isso é do homem. Isso é carne. Isso não é do Senhor. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o discipulado que nós temos não é para esse propósito também. Então, aí esse esquema de discipulado, né, de prestação de contas, apesar da boa intenção, só aumenta o peso que as pessoas carregam. Porque aí tudo agora que ela vai fazer, além dela prestar contas a Deus, tem alguém outra pessoa, que ela tem que falar também. Que é o guru dela, sabe? Um tipo de guru, sabe um negócio assim? Que tudo ele tem que falar. Fala, mas será que eu caso ou não caso com a Joaninha? Fala, não, Joaninha não é de Deus, não. Meu Deus do céu, mas por que o cara falou que não é? Vai que ela é de Deus? Joaninha, mas não tem nada a ver com a Joana, não. Foi só um nome que me ocorreu aqui. Os irmãos ficam rindo, eu já fico tentando conectar. O que esses irmãos estão pensando, né? Ei, irmão, vocês são terríveis. Ainda bem que está na graça, senão eu já ia lançar um raio de condenação. Estou brincando, fique em paz. Olha para cá. Veja, meus irmãos, deixa eu falar uma outra coisa. A nossa obediência, você já viveu assim. Isso que eu vou te dizer é inevitável. Todo mundo vive essa fase. Que faz parte do processo de crescimento na fé. Então, né, houve um grande mestre, né, da palavra chinês chamado Atmani. Foi um homem de Deus. E aí ele dizia o seguinte, né, que todo novo convertido, ele passa por uma fase de legalismo. Não tem jeito, é inevitável, inevitável. Isso faz parte. Só que a ideia é que o caminho de Deus o amadurecesse, né, para que ele saísse dessa fase. E por isso eu posso dizer para você o seguinte, meu irmão, a nossa obediência simplesmente nunca será o suficiente. Se você quiser viver relacionando-se com Deus, baseado na sua obediência, sempre você vai ter a sensação de que não foi o suficiente. Fala, não, a partir de agora eu não abro mão, eu vou ler 8 capítulos da Bíblia por dia, porque agora eu vou virar um crente de verdade. Veja, meus irmãos, eu tenho alguma coisa contra ler 8 capítulos da Bíblia por dia? Não tenho. Mas se isso se torna só uma lei para você, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que, de duas uma, ou você vai começar a falhar, ou senão vai ter um momento que você vai pensar, peraí, mas 8 é pouco. Deus é digno de muito mais. Eu penso que eu tenho que ler 16. E aí a pessoa, e aí um negócio sem fim. Entende? Ah, pastor, mas a gente não tem que ler a Bíblia? Claro, eu leio, chamo os irmãos para ler, junto comigo, inclusive. Entendeu? Todo dia de manhã, de segunda a sexta-feira. Então veja, eu não sou contra, mas você percebe como é que as coisas podem ser diferentes? Se você vive tentando, sabe, ter obediência completa para satisfazer de maneira suficiente a Deus, não vai conseguir. Por isso não importa o quanto você sempre faz, sempre você vai se sentir em débito e distante da aprovação de Deus. Pastor, como que eu saio dessa vida? Veja, isso que eu estou dizendo é o resultado de você tentar viver a vida da fé baseado na obediência do Velho Testamento. Mas entenda desde já, vida de fé é diferente, é uma oposição à vida da obediência dos mandamentos. É diferente, é diferente. E você talvez não sabe, mas Israel também era muito ruim na observância da lei. Leia o Antigo Testamento para você ver. Meu Deus do céu, que povo era complicado demais, terrível, povo terrível. Irmãos, o tanto de idolatria que tinha, o tanto de paganismo que o povo de Deus ia e voltava. Né? Uma hora estava lá servindo ao Deus, né? O Deus de Israel, que é o nosso Deus, amém? Porque é um só Deus, amém? Só que daqui a pouco, tinha mãe e pai sacrificando o próprio filho, bebê, a entidades malignas. Está escrito isso na palavra. Entende? Olha que coisa horrorosa. Pastor, misericórdia, quem fez isso? O judeu, o povo de Israel. Entende? Então, eles também não eram bons na observância da lei. Porque muita gente pensa, não, pastor, mas o judeu ele é bom. Não. Ah, mas é bom, você não leu a história do judeu e não conhece o judeu também. Então, da mesma forma, qualquer um hoje que tenta guardar, não vai conseguir.
Só que o mais impressionante, né, vamos lá em Gálatas capítulo 3, verso 21, por favor. O mais impressionante é que Deus nunca deu a lei com a expectativa de que ela tornaria as pessoas justas. O que está escrito no verso 21? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Aí a segunda parte, que é a parte mais importante aqui agora. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de quê? De lei. Entende? Então, Paulo está nos informando aqui que não foi promulgada uma lei que dá vida. Não. A lei, ela acaba provocando na vida do homem, é justamente a falta dessa vida tão necessária, da vida de Deus. Então, a lei não foi promulgada para esse propósito, sabe? Para tornar as pessoas justas. Entende? Para tornar as pessoas vivas. Né? Então, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Ou seja, a lei não foi promulgada, primeiro, para te dar vida, e a lei também não foi promulgada, em segundo lugar, para te dar a condição de justo na presença de Deus. Quem é o justo na presença de Deus? É aquele que está em paz com Deus. Entende? É aquele que está em paz com Deus. É o justo, é o inocente, é o sem culpa, entende? Mas a lei não tem o poder de provocar isso. Então, quando você coloca no seu relacionamento com Deus leis, você vai perder vida. Você vai perder a convicção de justiça, de que você é inocente do pecado, porque o pecado já foi condenado em Cristo Jesus. Amém? Você é livre da culpa do pecado. Por isso, a lei, ela nunca poderia nos dar vida. E Deus nunca teve a intenção de nos dar justiça por meio dela. Aí em Gálatas capítulo 2, verso 16, a gente está em Gálatas, está, né? Capítulo 2, verso 16. Olha o que está escrito. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por o quê? Obras da lei. Como que o homem é justificado então, Paulo? Fala para a gente. Aí ele vai e diz, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, você é justificado, você é inocentado, sabe? Você é livrado de toda a culpa do pecado, porque você creu em Cristo. É uma questão de fé, não é uma questão de obras. Percebe? É diferente. É porque você creu em Cristo, que você foi posicionado nesse lugar. Aí Paulo vai e diz, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, ninguém será inocentado. Porque você lembra do que Tiago disse? Se você se desviar de um mandamento da lei, você se tornou descumpridor de todos. Porque para que a justiça de Deus, que Deus, os irmãos creem que Deus é um juiz justo, amém? Santo, perfeito, sem pecado, amém? Então, se Deus é um juiz santo, perfeito, sem pecado, Ele não pode permitir menos do que nota 10. Você está me entendendo? Ou é 10 ou 0. Não, Senhor, mas acho que valia um 9,8. Não tem a possibilidade. Ou é 0 ou 10. Ah, como é que vai para tirar 10? Todos os mandamentos tem que cumprir, todos os dias da sua vida. Só os 10? Não, tem mais, na verdade. 10 é um número representativo na Bíblia, lembra disso? Representa o todo, né? 10 mandamentos, que 10 representa o todo. Lembra? As 10 virgens, né? Então, são vários momentos que a Bíblia apresenta o número 10 para representar o todo. Inclusive a questão do dízimo, né? Nós damos 10% que representa o todo. Você tem o desejo de dar todo o seu salário para Deus, Deus fala para você, não precisa, dê a 10ª parte, que eu vou receber como se fosse tudo. Eu vou receber como generosidade da sua parte. Entende? Então, essa é a mentalidade de Deus. Sobre o 10. Então, 10 mandamentos representam toda a lei. Mas, corrente, né, em Israel, né, um grande mestre antigo chamado Maimônides, que ele fez um cálculo. Todo mundo respeita esse cálculo, né, os judeus ortodoxos. Né? Então, que ele chegou ao cálculo de 613 mandamentos. São muitos mandamentos. E um que eu gosto de lembrar, quando eu vejo os irmãos assim, né, porque está todo mundo vestido aqui, amém, irmãos? Todo mundo vestido, aleluia, amém? A gente só chega vestido aqui, amém?
bem vestido, né? Por isso que a gente põe o ar-condicionado geralmente bem gelado, para todo mundo vir com roupa comprida também, sentir frio. Na videira lá é gelado, precisa levar um casaco. Faz bem, aí tampa tudo, olha que benção, veja bem. Mas veja, por que eu estou falando de roupa? Porque na lei, por exemplo, né, lá em Levítico, tinha um mandamento que dizia que você não poderia usar tecido misto, ou seja, composto de mais de um elemento. Meus irmãos, o que mais tem hoje em dia é tecido misto. Né? Tem calça que às vezes tem uma propriedade meio elástica, né? Porque é algodão e elastano. Um monte de coisa que é poliéster, que é meio algodão, aquelas camisas quentes. Se algum dia te ocorrer de dar uma camisa de presente para mim, 100% algodão, amém? Não é porque eu sou da lei, não, mas é porque é mais fresco. É porque você pensa, é porque é da lei, só que é coisa 100%. Pois é, a lei queria mesmo. Mas, irmãos, na sua roupa, em todos os itens que você está vestindo aqui agora, tem alguma parte aí que você pode dizer, não, tem... aliás, você pode dizer que todas as partes, né, das suas roupas aí, desde as suas roupas íntimas a essas roupas externas, né, sua calça, sua camisa, não sei, você pode garantir que todas elas, cada uma delas são peças cuja composição é 100% alguma coisa? Você pode garantir isso? Sim ou não? Não pode. Quebrou a lei, então. Ih, agora, hein? Tá vendo? Só de falar que quebrou a lei, você já fica meio apavorado, tá vendo? Já vê a condenação na hora, porque não ajuda, entendeu? Mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A lei não tem o poder de dar vida e nem de justificar ninguém. Ela não tem esse poder. Ela não tem essa capacidade. Deus sabe disso. Eu sei que você fica falando, pastor, mas por que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu para que o homem se enxergasse mais fácil também. E fala, meu Deus do céu, eu não consigo cumprir o que o Senhor faz. Como é que eu faço? Aí Deus vem e traz o Messias, o Salvador, falando, não, porque você precisa de um representante que seja perfeito, que sempre vai tirar nota 10, e esse representante sou eu mesmo que me faço gente entre vocês. Olha que maravilha, isso é o Evangelho. Então, para que o Evangelho fosse essa boa notícia extraordinária, Deus, Ele pintou esse cenário, sabe, onde é impossível nós termos o caminho de, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, agradarmos a Ele, ou sermos aprovados por Ele. Amém? Mas veja, então, ninguém é justificado pela obediência dos mandamentos, ou como Paulo diz, pelas obras da lei. Então, é só pela fé em Cristo Jesus que você é justificado diante de Deus. A lei, ela não se baseia na fé. Ela baseia em capacidade, habilidade, empenho. Então, Gálatas capítulo 3, vamos um pouco aí mais adiante, no verso 11. Olha o que está escrito. Gálatas 3, 11. Vamos ler o 11 e o 12. Está escrito, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pelo quê, meus irmãos? Fé. Ora, verso 12, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Entende? Então, quem observa os preceitos da lei, vai viver por meio dos preceitos da lei. E como que você vai viver pelos preceitos da lei? Falhando sempre. Se culpando sempre. Ah, pastor, mas tem gente que fala que cumpre a lei. Pois é, mentiroso, é hipócrita. Não tem. A Bíblia afirma que não tem. Não tem como, não tem jeito. Amém? Por isso que a vida eterna só vem pela fé. Só pela fé. Agora entenda uma coisa. Isso que eu estou falando para os irmãos não é um novo ensinamento. Ouça com muita atenção, esse é um ponto importante. Nós vamos agora para um outro caminho, que é onde nós queríamos chegar. Esse ensino que eu estou dizendo para os irmãos, não é algo, uma nova conclusão que nós chegamos hoje em dia, né? Falando isso é uma mensagem moderna, nova, né? Essas igrejas mais moderninhas e tal, que estão pregando isso. Não, isso não é novo, nesse sentido pelo menos. Então, a justiça de Deus, ouça com atenção, sempre, desde a criação do homem, desde do primeiro que creu, o pai da fé, a justiça de Deus sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé, não por obras religiosas. Então, lá no princípio, né, no livro de Gênesis, Abraão ele foi justificado pela fé. Então, lá em Gênesis 15, 6, coloque aí, por favor. Isso.
Então, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele se tornou justo porque creu. Ele se tornou justo porque teve fé. Amém? Esse é o pai da fé. Abraão é o primeiro que creu. Amém? Então, é o primeiro que Deus fez aliança de fato. Então, essa foi a maneira de Abraão. E lá em Romanos 4,13, coloca aí também, por favor. Eu sei que a gente está abrindo muitos versículos hoje, né? Mas é um fundamento tão importante que você precisa checar tudo isso com mais clareza. Está escrito, Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, mediante o que, meus irmãos? A justiça da fé. Não foi mediante a lei que foi dada essa promessa a Abraão. Então, Abraão foi justificado pela fé, e isso aconteceu historicamente dizendo, tá bom? Historicamente dizendo, biblicamente dizendo. Isso aconteceu antes, bem antes da lei ter sido dada. E hoje nós somos justificados do mesmo jeito, unicamente pela fé. E por isso que Paulo, ele chega até a dizer que nós somos filhos de Abraão. Né? Lá em Gálatas 3,7, coloca aí por favor. Gálatas 3,7. Então, isso. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão. Amém? Abraão. Então, os da fé são filhos de Abraão. Então, nós somos descendência de Abraão. Aquelas estrelas que Deus mandou Abraão erguer os céus, lá para erguer os olhos para os céus, para ver, para contar. Você é uma daquelas estrelas, sabe aqueles grãos de areia ali da terra, que Deus falou para Abraão contar, para entender que a descendência seria muito numerosa. Você é um daqueles grãozinhos ali. Nós somos descendentes de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, entende? Então, a maneira que Abraão foi justificado, a maneira que Abraão foi aceito por Deus, é a maneira que os descendentes dele são aceitos. Então, nós somos herdeiros dessa fé de Abraão. Nós somos dessa linhagem abrâmica. Entende? Nada começou em nós aqui. Entende? Então, no sentido humano, de pessoas dessa terra, começou em Abraão. Então, da maneira que Deus fez com Abraão, Deus faz conosco. Então foi pela fé, porque Abraão creu, não foi por causa de algo que ele fez. Irmãos, não sei se você sabe, mas Abraão era de uma família de idólatras. O irmão dele, né, era especialista em fazer bonequinho de barro para as pessoas adorarem e invocarem deuses pagãos, que na verdade são entidades malignas, se você sabe disso. Então nós somos filhos. Porque temos filhos, nós temos a mesma justiça que ele teve. Como? Pela fé. Pela fé. Amém? Então, Abraão, ele foi justificado somente pela fé. Agora, Paulo diz em Gálatas 3,17, vamos voltar lá para Gálatas, que a aliança com Abraão foi promulgada 430 anos antes da lei. Olha só, versos 17 e 18. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos. Depois ou antes, irmãos? Depois ou antes, irmãos? Depois, né? Só quem está aqui, fala depois. Isso, que bom que você está aqui. Não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Ou é da lei ou é fruto de promessa. Veja, quantos aqui tem promessas da parte do Senhor, amém? E aqui está uma dica para você, pastor, como que eu acesso essa promessa? Só pode ser pela fé, não é pelo seu desempenho. E tem gente que para de orar por causa das suas imperfeições. E não entendeu que é a fé que acessa a promessa. Não as obras. Não aquilo que provém da lei. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu como? Gratuitamente a Abraão. Oh, maravilha. Gratuitamente, de graça, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de Abraão, é dom de Deus a Abraão, não das obras de Abraão, para que Abraão jamais se glorie, para que um só seja digno de toda a glória, Cristo Jesus. Nada glorifica mais o Senhor Jesus Cristo do que a verdadeira mensagem do Evangelho da Graça. Entende? Nada nos coloca mais conectados em Cristo do que a verdadeira mensagem do Evangelho.
Nada nos coloca mais dependentes dele do que o entendimento da graça. Amém? Porque, meus irmãos, imagina, vamos supor que você compra um carro, você chega na concessionária e compra um carro à vista. Passa no débito. Vai comprar uma Hilux SW 4. É mais de 300 mil carros daquele, não? Quanto que é? Eu nem sei. 240? Vai estar na promoção? Agora dá, vou lá hoje. Brincadeira, vou nada. Imagina. Aí você comprou lá, Hilux SW4 e tal. Bênção. Mas, amém, né? Tem irmãos que tem, eu conheço até pastor que tem. Já pensou se o seu pastor tivesse uma dessa, hein? O que você ia pensar de mim? Ah, que bom! Ou senão, acho que o pastor está ganhando muito, né? E tal. O que você ia pensar, né? Valia, né? Mas olha para cá. E aí, você comprou à vista, no cash. Tá, pagou, saiu com o carro quitado da concessionária. Deve ser maravilhosa essa sensação. Eu quero ter ela também um dia. Esse negócio de comprar à vista, à vista, à vista. Você sai da concessionária e você sai mesmo. Porque quando você não compra à vista, você continua lá dentro. Você está entendendo? Você sai, mas não sai. Você sai, mas todo mês está lá, parcelinha. Fala, meu Deus, tem outra parcela. Então, aí você quitou o carro, deve mais nada. Amém? O carro é seu? Amém? Se você quitou, é ou não é? É claro. Só que, de repente, você recebe um telefonema, gerente da concessionária. O senhor Roberto falou, pois não. Falei, pois é, o senhor comprou um carro aqui, né? 430 dias depois, veja aqui a comparação, 430, né? 430 dias antes, aliás, né? 430 dias antes. Sim, 430 dias antes, é verdade, já passou mais de um ano. Falei, interessante, eu não tinha feito o cálculo. 430, guarda isso. Aí, foi, pois é, mas é o seguinte, o senhor precisa de pagar mais aqui, pelo carro. Foi pagar mais? Que é isso, rapaz? É o quê, rapaz? Tá me tirando, né? Como dizem os irmãos aí. É o quê, rapaz? Pagar o quê? Rapaz, o preço do carro não era 240 e eu paguei 240 à vista, eu não lembro. Pois é, não, mas a gente resolveu aqui que você está devendo, você precisa vir aqui pagar, porque senão seu carro vai ser apreendido, vai mandar oficial de justiça e tal, e aí você está perdido. Irmãos, isso está certo ou está errado? Está errado. Agora a questão é a seguinte, o que veio primeiro antes aqui, ó, na sequência, na ordem? Veio primeiro o quê? A quitação do carro ou a segunda cobrança pelo carro? O que veio antes? A quitação. Veio antes a quitação. A segunda cobrança veio depois. Mas a segunda cobrança, ela é justa. Ela concede justiça. Não, injustiça. O que eu estou falando para você em outras palavras? Eu estou falando aqui da época de Abraão, que é o primeiro que creu. 430 dias, não, anos. Ele creu 430 anos de Moisés promulgar a lei no Monte Sinai. Abraão recebeu a mensagem, está quitado. Moisés veio dizer a mensagem, não está quitado, está devendo, tem que pagar mais. Então veja, a mensagem de que não está quitado, está devendo, ela é de acordo com a mensagem de que está quitado? O que você acha, sim ou não? Não. Então, é isso que as pessoas tentam conciliar, a graça e a lei. Não tem como conciliar. Entende? Mesmo a lei sendo de Deus. Agora, vamos ler esse versículo aqui, coloca na NTLH, o mesmo texto, põe no verso 17. É só mudar a abazinha aí. Não, a esquerda, a lateral ali, NTLH. Isso, põe no verso 17. Agora vamos ler aqui o verso 17 e 18 na NTLH, porque fica mais claro, é um português menos rebuscado, não tem abrogar, né? Abrogar, o que é isso? O irmão já está pensando, vou chegar em casa e vou descobrir. Mas você vai descobrir agora, vamos lá. Verso 17. O que eu quero dizer, Paulo dizendo, né, é o seguinte, Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. Entende? Uma aliança vinculada à fé, promessa. Porque é a fé no que prometeu, e o que prometeu é fiel, então eu posso crer. É uma aliança, compromisso. Promessa, fé. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos, antes ou depois? Depois, lembra? Segunda cobrança lá da concessionária.
E o que isso acontece? O que isso provoca? Não pode quebrar aquela aliança. Não pode abrogar aquela aliança. Não pode quebrar aquela aliança. Nem anular a promessa de Deus. Então, a aliança que Abraão teve pela fé, ela não pode ser quebrada pela lei. Não pode anular a promessa da fé. Aí, verso 19. Aliás, verso 18, né? Porque você subiu, né? Porque se aquilo que Deus dá, olha aí, depende da lei, então o que Ele dá já não depende da sua promessa. Quantos aqui querem receber promessas da parte de Deus? Então só pode ser pela fé, na graça. Entende? Se Ele dá, dependendo da lei, não faz parte da promessa. Aí você esquece suas promessas. Não vai ter. E aqui você está entendendo por que às vezes você não tem promessa, sabe, sendo manifestada da parte de Deus na sua vida. É porque você está achando, de repente, que inclusive, né, algo que nós fazemos, e que Jesus mandou fazer, depois que Ele partisse, até a volta dele, tipo jejuar, né? Jejum, cadê? Jejum aqui. Tem gente que pensa, não, agora que eu jejuei, agora eu mereço a promessa. Irmão do céu, você não sabe o que você está fazendo. Se você pensar um negócio desse, você está nessa história aqui. Você está dependendo de lei, de alguma obrigação, não da promessa, entendeu? O jejum não é para tornar você digno, não. O jejum é oração potencializada. É para aumentar a sua percepção do Espírito, para você colocar o seu corpo no devido lugar também. Entende? Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu por quê? Porque tinha prometido. Por que Deus vai te dar algo? Porque Ele prometeu. Ah, mas e se eu? E se? Não. Ele vai dar porque prometeu. Ah, não, mas Ele só vai dar se eu... Não, a questão é Ele. Irmão, presta atenção numa coisa. Se alguém promete algo para você, é responsabilidade de quem prometeu dar o que foi prometido. A capacidade de cumprimento da promessa tem que proceder daquele que prometeu. Entende? Então, se de repente, vamos supor que eu prometo para um dos irmãos aqui. Falei, irmãos, eu vou orar aqui hoje nesse culto. E durante a semana, né, orar durante a semana. Vamos para ser mais preciso aqui. Eu vou orar durante a semana e no domingo que vem, você que veio nesse culto, se você vier no próximo culto, para um dos irmãos que esteve nesse culto da manhã, que veio pouca gente, eu vou dar uma oferta de R$1.000. Aleluia. Ninguém gosta de oferta de R$1.000, não é possível. Então me dá, ou dá para a igreja, né? Então, olha só. Aí eu vou e prometo isso. Aí eu digo para os irmãos, aí se eu disse isso para você, e você acredita no meu caráter, como que você vai ficar durante a semana? Você vai ficar na expectativa, de repente orando, Deus fala com ele, sou eu a pessoa, fala com ele, Senhor. E você vai acreditar que eu vou dar, de verdade? Ou será que durante a semana você vai ficar pensando, peraí, mas será que era só estar no culto? Eu estava no culto. Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Será que eu preciso merecer de outra maneira? Aí você fica procurando outras razões para receber o que foi prometido, sem entender que a condição para receber a promessa é só você crer naquele que te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você está me entendendo, irmãos? É muito importante esse entendimento. Então veja, olha que conclusão que nós podemos chegar. Meu Deus do céu, o tempo está avançado. Irmão, vem para o teclado aqui, me ajuda aqui. Quem estava no teclado? Tinha alguém no teclado? Parece que não tinha, né? Tinha no violão, pode ser no violão mesmo, né? Entendi, deve estar desligado aí por alguma razão. Vamos lá. A promessa da nova aliança dada a Abraão, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Ela é mais antiga que a velha aliança da lei. Agora, olha que coisa estranha que eu vou dizer. O novo veio antes do velho. A nova veio antes da velha. Mas não era para ser invertido? Sim. Logicamente, sim. Mas em Deus não. Por quê? A maneira que Abraão creu em Deus é a maneira da fé da nova aliança da graça de Deus. Pastor, então nós podemos dizer, eu lembro um dia um irmão, esse irmão está lá no Canadá, inclusive, de repente ele ouve o culto aí, vai lembrar, ver que eu lembro dele, o Cristiano Mateus, né, um jovem que converteu aqui entre nós, está lá na videira, lá, ajudando na microigreja lá, na verdade já é uma congregação da videira, agora eu não lembro qual cidade do Canadá. Qual? Ah, em Toronto mesmo? Ótimo, Toronto.
E aí uma vez eu lembro a gente pregando essas coisas, eu lembro que foi, né, o Cristiano Mateus veio e perguntou, estava cheio de anotações. Eu acho ótimo esses irmãos que anotam as coisas, né? E falou, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu estou ligando alguns pontos aqui, vê se eu entendi certo. Então, quer dizer que a nova aliança, a aliança da graça, essa aliança da obra consumada, é uma continuação da aliança de Deus com Abraão? Quando esse irmão falou isso, eu falei, meu Deus do céu, deu vontade de dar um prêmio para ele. Eu falei, irmão, é isso, você entendeu tudo. Eu falei, pastor, faz sentido, agora foi graças a Deus. Qual que eu falei? Eu falei, não, irmão, chama o povo tudo de volta, porque era tipo final de culto, né? Chama o povo de volta, que o povo precisa te ouvir pregando. Eu falei para ele, porque se você entendeu, de repente o restante vai entender, se você disser. Entende? Porque essa que é a verdade. Essa que é a verdade. É uma continuação. Entende? Então, é algo que veio antes. Então, a nova aliança que começou em Abraão é mais antiga do que a velha aliança. Isso nos mostra que velhice, né, essa palavra, essa expressão velhice aos olhos de Deus, não é algo que está relacionado com a idade. Porque o caminho da fé antecede o caminho da lei. Amém. Então, a lei não é da fé. Então, a fé e a lei são sistemas separados, que não vão conseguir se encontrar. Entende? Pastor, como é que eu sei que alguém está na lei? Se ele está perdendo a fé. Como é que eu sei que alguém está na graça? Se ele está crescendo em fé. Entende? Essa é a maneira. Esse é o pêndulo, vamos assim dizer. E nós oscilamos mesmo, tá bom? Não se culpe por isso. Por isso que é tão importante você vir, continuar vindo, ouvir, continuar ouvindo. O próprio Martinho Lutero, o grande reformador aí da história da Reforma Protestante, ele mesmo dizia, ele falava, eu preciso de ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias eu me esqueço. Martinho Lutero falava isso, que foi um grande homem de Deus. Aí você agora falou, não, eu preciso ouvir só de vez em quando, eu já sei essa mensagem. Irmão, o Senhor te ajude a entender que você precisa sempre. Só que a crítica mais comum que a gente recebe, eu já estou indo para o final, amém? Para os 40 minutos finais, amém? Brincadeira, mas eu preciso de mais 10 minutos, irmãos, não mais 10 minutos, amém? Quem dá 10 minutos? Aí, 10, 20, 30, acho que outro levantou ali 40. Mas cada um deu 10, amém? É justo, é justo. Brincadeira, mas vamos lá, obrigado. É que eu preciso que os irmãos entendam isso, entendeu? Não dá para eu sair atropelando essas verdades, você precisa entender, isso é um fundamento. Nessa época de jejum, fortificados na graça, é um excelente momento para esse fundamento, porque você está mais atento a isso do que em outras épocas, não tenha dúvida, amém? Então a crítica mais comum que a gente recebe, e aqui eu falo a gente, especialmente em nome do pastor Aloysio, porque ele que realmente é fuzilado pelos críticos, pelos detratores, ele que é perseguido realmente, a gente vai ser também. Você pode ter certeza, à medida que a igreja cresce, vão começar a falar coisas horríveis sobre a videira, sobre o pastor Roberto e tal. Então, qual que é a crítica mais comum? É o seguinte, a mensagem da graça leva os crentes ao pecado. Então, eles pensam o seguinte, que depois de ouvir que foi completamente perdoado pelo sacrifício de Cristo Jesus, então isso vai liberar o povo de Deus para fazer o que quiser, para pecar, para ficar no caminho da perversão, da imoralidade. Essa é a convicção que as pessoas têm, o que é uma coisa estranha. Por que eu digo que é uma coisa estranha? Veja bem, se um filho é muito amado pelo seu pai e pela sua mãe, você acha que esse constrangimento de amor que ele recebe do pai e da mãe vai provocar nele uma vontade de agradar o pai e a mãe na casa, ou vai provocar nele um surto psicótico que ele vai sair quebrando a casa inteira? Meu pai me ama, pai, tá, e começa a chutar tudo, eu sou amado, quebra isso, pum, e tal. Uai, isso é coisa de doido, irmãos. Mas tem crente que pensa assim, porque ele fala, não, está falando da graça demais, aí as pessoas vão vendo o pecado. É a mesma coisa que eu ilustrei para você. Não é porque você entendeu que tem muita bondade na sua vida, muito amor da parte de Deus, que agora você vai sentir vontade de sair destruindo a sua vida nos pecados. Não, isso não acontece, na verdade. Mas existe um ponto que você precisa entender para ficar claro. Como que existe poder para isso não acontecer. Qual o poder? Então veja. Lá em Romanos 6,17, está escrito, Romanos 6,17. Mas graças a Deus,
Porque outrora, Romanos 6,17, outrora escravos do pecado, então escravos do pecado. O que você era antes? Escravo do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Entende? Quando você recebe o perdão, a graça, você deixa de ser escravo do pecado e se torna servo da justiça. Ou como Paulo diz em Romanos 6,14, o pecado, essa é uma promessa, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então é a graça que te dá poder para ser livre do pecado. Não é a lei, não é a cobrança, não são questões rígidas. Entende? Então, é assim porque a graça ela não para no perdão, como muitos podem imaginar. A graça também nos dá uma nova natureza. Olha o que diz em Romanos 6,11. Um pouco atrás aí. Vamos ler o verso 11 juntos? Vamos lá? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então quando você entende a graça, recebe a graça, você vai ficar como que morto para o pecado. E vai ficar vivo para Deus, vivo para Ele, vivo para as coisas de Deus, vivo para o Senhor. É a graça que vivifica você, entende? Então, a graça é que provoca em você uma nova natureza. Olha, eu me lembro, uma época, que o pastor Leonardo, que está lá em Santa Catarina, agora, queria pedir para os servos já ficarem aí atrás com os elementos da ceia. O pastor Leonardo, ele é goiano, teve um tempo aqui conosco, depois foi para Santa Catarina, está à frente lá da videira de Criciúma. E eu me lembro, ele, goiano, uma das primeiras vezes que foi na praia, ele foi comigo. Aí eu lembro, a gente estava lá em Porto de Galinhas, na ocasião, eu lembro desse detalhe. E aí, tinha uma única senhora lá na época, única senhora, Camarão da Rosa, fazendo propaganda gratuita. Se você vê o carrinho Camarão da Rosa, Porto de Galinhas, pode comprar, é bom, vale a pena. E lembrando que na lei não podia comer camarão, né, irmãos? Então eu estou na graça, eu como camarão, amém? É porque na lei é pecado comer camarão, sério. É considerado dentre os imundos. Se comer, estaria quebrando. Olha que misericórdia. Tem irmão querendo voltar para a lei. Eu não, eu quero ficar na graça, comendo camarão. Aí acontece. Aí chegou o Camarão da Rosa. Aí falou, qual é o Camarão da Rosa e tudo. A gente foi lá comprar e tal. Aí o pastor Leonardo estava assim do lado da vaca. Você meio assustado assim, fungando assim e tal. Uai, não sei, eu estou sentindo uma coisa aqui que está me incomodando. Eu falei, o que é? Eu não sei. Aí ele perguntou, porque ele não sabia, nem eu sabia, nenhum de nós sabíamos. Eu falei, será que é o camarão? Porque depois que chegou o camarão aqui, está me incomodando, começando a coçar, dar um negócio aqui na garganta. Ele não comeu, só da aproximação do camarão. Aí eu falei, irmão, então, não coma. Não pode, porque é perigoso esse negócio de alergia, não é verdade? Você come ali, de repente tampa ali, a garganta ali, tudo, pode ficar sufocado, coisa horrível. Irmão, você não pode comer. Eu falo, rapaz, mas não sei, eu já tinha começado a comer, Eu tenho esse dom de comer com a boca boa as coisas, viu? Todo mundo que me vê comendo quer comer o que eu como. Eu tenho esse problema. Eu não queria ter esse dom, mas eu tenho. Então, como que aquela... A minha esposa e minhas filhas sempre querem comer do meu prato, que eu pedi. A Ludmila, no início do casamento, pedia coisas diferentes quando a gente ia comer fora. Agora a gente chega em algum lugar e fala, o que você vai pedir? Porque ela vai ver eu comendo e ela vai querer comer o meu. E eu não gosto de dividir. Não, comida minha. Eu falei, eu vou pedir um para você. Eu falei, não, eu queria só um pouquinho do seu. Tá bom, pega aqui um pouquinho. Não gosto. Eu pago o outro para a pessoa, mas para que tem que pegar o meu? Entendeu? Veja, por que estou dizendo isso para você? Que eu estava comendo camarão na frente do pastor Leonardo, o pastor Leonardo ficou querendo comer. Só que ele podia comer, sim ou não? Não, tinha alergia. Por que eu estou contando essa história para você? Olha para cá, presta atenção, você que está em casa também. Quando você recebe a graça, o perdão, uma nova natureza é gerada em você, a natureza da própria vida de Deus. Deus se torna a sua vida e a sua natureza. Cristo se torna a sua identidade. Ele vem e reside, permanece em você e não sai. E aí, com essa nova natureza, eu pergunto para você, se essa natureza é Cristo,
Cristo pecou? Cristo cometeu pecado? Sim ou não? Não, não. Nunca pecou. Na verdade, ele cumpriu toda a lei. Até para cumprir toda a lei não tinha como pecar. Que é impecável quem cumpre toda a lei. Não peca, é impecável. Então veja, se essa nova natureza está em mim, porque eu criei na graça, isso provocou em mim, sabe o quê? É como se fosse uma alergia do pecado. Entendeu isso? Quem é nova criatura, quem nasceu de novo, e você só nasce de novo por essa mensagem do Evangelho da Graça, do perdão dos pecados. Por isso que toda igreja começa com essa mensagem, o problema é que eles saem dela, como eu falei para você no início da pregação. Então, se a pessoa tiver nascido de novo, por meio da mensagem do Evangelho da Graça, ela vai ter alergia pelo pecado. E como é que é alergia? Significa que você não quer aquilo que você se tornou alérgico? Não, você pode até querer, é como o pastor Leonardo. Ele até queria comer camarão, mas ele tinha alergia. Aí ele ficava, mas eu queria, né? Às vezes, né? Mas será que eu não... Nem um pouquinho? Será que eu posso provar e tal? Então, isso é o crente. Especialmente o novo convertido, né? Ele mudou de vida, mudou de natureza. Deus está dentro dele ali, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Está ali. Aí ele começa, porque ele tem relacionamento com pessoas da velha vida dele, aí ele começa a relacionar, aí ele quer fazer as coisas antigas, ele pode chegar até fazer, mas vai dar uma alergia nele, uma coceira, fala, rapaz, antes era bom fazer esse negócio, agora parece que não está bom, está coçando aqui, alergia. Quem nasceu de novo, que tem uma nova natureza, ele se torna alérgico em relação ao pecado. Agora, quem tem alergia, como eu disse agora há pouco, significa que ele não tem desejo por aquilo que ele é alérgico, acontece de ter. Como o pastor Leonardo tinha o desejo pelo camarão. Assim como tem crente, né? Todo crente, em algum momento isso vai acontecer na sua vida. Hora mais, hora menos, mas vai tipo sempre acontecer até a volta de Jesus. Você tem alergia pelo pecado, mas vez ou outra, ou vontade de cometer um pecado. É, na verdade. Só que você lembra, fala, gente, a última vez que eu consumi esse camarão do pecado, me deu uma coceira, uma alergia, foi terrível. Quase morri. Foi horrível. O contato que eu tive, esse negócio é alérgico, não posso. Entende? Então, essa aqui é a experiência. Então, quando você nasce de novo, é justamente como acontece nessa ilustração. Você vai descobrir que a sua nova identidade, a nova identidade em Cristo, de uma forma ou de outra, quando você pecar, de duas uma, ou você vai se sentir muito mal, ou seja, consumir o que dá alergia. Se você consome aquilo que te dá alergia, te faz muito mal, faz ou não faz? Faz. Você vai perceber, fala, gente, esse trem me causou muito mal, eu não posso ficar consumindo esse negócio, não faz bem para mim. De duas uma, ou você vai ter essa experiência, ou você vai se lembrar, fala, gente, espera aí, é porque Deus fez uma obra na minha vida, eu não faço mais parte disso, e que bom que o Senhor já me perdoou de todos os pecados, e agora sobre mim não há mais culpa e condenação, eu estou liberto disso, não quero mais isso, amém? Então esse é o caminho, esse é o lugar onde o Senhor quer te levar. Quero chamar os servos aqui para frente, por favor, lá em Romanos 6,18, vamos lá para o verso 18, um pouquinho para frente aí, vamos ler juntos aqui o verso 18, vamos lá? E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Entende? Meu irmão, se você nasceu de novo, uma realidade inevitável é que você vai querer fazer a vontade de Deus. Você vai querer caminhos que não são caminhos do pecado. Você vai ter um ímpeto, um desejo, uma inclinação no seu interior para aquilo que é de Deus. Entende? Porque você nasceu de novo. Porque quem recebe o perdão, a graça, ele nasce de novo. A graça produz novo nascimento. Esse é o fato. Amém? Por isso, quando alguém criticar você por causa da graça, quando você tentar explicar às pessoas, alerta ele disso. Às vezes falta só esse entendimento. Meu irmão, não tem como separar o perdão do novo nascimento. As duas coisas acontecem juntas. Ninguém é perdoado por Deus e deixa de nascer de novo. Todo que nasceu de novo é porque teve a convicção do perdão dos seus pecados. Foi justificado, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Antes era escravo do pecado. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu sou servo da justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém.
Fique em pé onde você está. Você que já foi batizado numa igreja evangélica, pode receber os elementos da ceia, os irmãos podem entregar. Depois que você creu, é como se Deus pegasse um bisturi espiritual, sabe? E abrisse o seu peito e removesse de lá o coração pecaminoso e colocasse um novo coração, um coração que ama o Senhor Jesus Cristo, que quer ver cumprir a vontade de Deus, que descansa nas promessas de Deus e que continua entendendo que está livre de toda culpa e de toda condenação. Amém? Aleluia. E o último texto que eu quero ler, antes da gente encerrar o nosso jejum e tomar a ceia, Tito, capítulo 2, verso 11, eu tinha esquecido desse texto, me desculpe, mas é um texto importante. Tito 2, 11. Isso. Está escrito, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Aí, qual que é a primeira palavra ali no verso 12? Educando-nos. Então o que a graça faz? Ela nos educa. É a graça que ensina você, que educa você o caminho de Deus, a vontade de Deus. A graça é como uma professora, uma excelente e única professora necessária. Tem gente que fica querendo trazer a lei para equilibrar a graça. Não, meu irmão, a graça não precisa de equilíbrio, até porque a graça é uma pessoa, amém? E essa pessoa fez você nascer de novo. É só você trazer o entendimento do novo nascimento que as pessoas vão entender. Educando-nos para quê? Olha só o propósito da educação, verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. Meu irmão, nunca deixe alguém enganar você, dizendo que a graça tem sido acrescentada de maneira exagerada na sua vida. Muito pelo contrário, você precisa de cada vez mais graça, cada vez mais graça. Como disse o apóstolo Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Por isso, por um instante, em pé mesmo como você está, quero chamar você, você que fez parte do nosso jejum, para entregar o seu jejum finalmente ao Senhor. Agradeça o Senhor e fala: Senhor, obrigado porque eu fui fortificado na Tua graça, nesse tempo de jejum, de oração. Eu mesmo, meus irmãos, digo para vocês, eu fui muito fortificado pelo Senhor. Os irmãos às vezes não sabem as coisas que eu passo, e eu posso dizer para os irmãos assim que coisas aconteceram que me fez viver alguns dias atrás com a sensação de uma crise, de uma dificuldade, de uma luta, de uma angústia que há anos eu não vivia. Mas esse jejum estava no meio do caminho e eu fui fortificado na graça do Senhor. Amém? Então, se você quiser se ajoelhar por um instante, 1 ou 2 minutos, aí nós vamos tomar a ceia e vamos encerrar. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos diante de Ti, entregamos ao Senhor o nosso jejum, esse tempo, ó Deus, em que nós nos voltamos, ó Deus, de maneira ainda mais intensa, de forma ainda mais dedicada, a recebermos mais de Ti. Ó Pai, esse jejum não é um mérito nosso. Ó Pai, nós jejuamos porque o Senhor Jesus disse que quando Ele fosse tirado, quando o noivo fosse tirado, aí jejuariam. Quando nós jejuamos, Senhor, estamos manifestando sede e fome pela Tua presença, pela Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer, entregando esse jejum, ó Deus, Te louvando e Te agradecendo, ó Pai, porque eu tenho certeza que cada um de nós, ó Deus, pelos caminhos do Senhor, fomos fortificados na Tua graça, a graça que nos ensina, que nos educa, que nos liberta, a graça, ó Deus, que deve crescer mais e mais, sempre sendo superabundante em nossas vidas, essa graça que manifesta o Teu perdão, que nos dá um novo nascimento, que faz de nós nova criação, nova criatura do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém. Erga o pão para o alto, por favor, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, na cruz do Calvário. Ao tomar este pão, eu estou declarando que eu sou curado de toda enfermidade, que eu tenho saúde no meu corpo, porque o Senhor Jesus tomou sobre si todas as minhas doenças, as minhas enfermidades,
E o castigo que nos traz a paz também estava sobre ele. Pelas feridas dele, eu sou sarado. Aleluia. Amém. Coma do pão e agradeça ao Senhor pela saúde, pela vida, pela cura. Amém. Pelo vigor, pelo cuidado do Senhor por você. Amém. Erga o cálice e repita logo após mim. Diga assim: este cálice é o cálice da nova aliança, aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos que somente Ele poderia ter, porque só Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo poder. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que eu já fui lavado de todos os meus pecados, pecados do passado, do presente e até mesmo os do futuro, porque sobre mim não há mais condenação. Eu já fui justificado pela graça, mediante a fé. Isso não veio de mim, veio de Cristo, como um dom de Deus, que não depende das minhas obras. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que o Senhor é a porta e o caminho. A maneira que eu comecei na minha salvação é a maneira que eu caminho como um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus. Amém. Toma do cálice, agradeça pelo perdão, pela transformação que te trouxe novo nascimento. Que o Senhor possa abençoar a sua vida essa semana. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor faz abrir os seus olhos para perceber as portas que Ele mesmo abriu, as cadeias que Ele fez cair e toda sorte de grandes bênçãos que foram multiplicadas após esse tempo de oração, de jejum, não pelo nosso mérito, mas porque nós cremos e nós, inclusive, estávamos insistindo, querendo essas benditas promessas que nos são dadas simplesmente porque Ele prometeu. Não depende de nós, depende totalmente dEle, e Ele quer fazer, vai fazer e vai manifestar dessa graça abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrando nossa reunião, desculpe pelo atraso. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele, fala: meu irmão, sempre queira mais graça. Amém? Fala para ele, graça multiplicada, abundante. Aleluia.